A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Estou com a minha Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, que dizia a mulher de Deus usada por Deus: só Deus tem poder para matar e para dar vida. Ele tem poder para mandar o homem para o mundo dos mortos e também tirar. Louvado seja Deus. Queridos, com esta palavra, eu tomo esta palavra como base e dou um tema para esta palavra. Só Deus tem poder para matar e para dar vida. Só Ele tem poder para mandar o homem para o mundo dos mortos e mandar sair. Louvado seja Deus. Nenhum homem tem poder, foi dado poder para matar ninguém. Porque a morte, só Deus recebeu esse poder para matar e para dar vida. Glória a Deus. Mas o que eu quero falar é sobre o suicídio. A pessoa que mata, felizmente não é para matar ninguém, porque só Deus foi dado o poder de matar e dar vida. Mas a pessoa que mata, se ele se converter, se arrepender e nunca mais matar ninguém, fizer uma aliança com Cristo, permanecer até o fim, a Bíblia dá garantia que esse homem pode ser salvo, porque Jesus veio buscar e salvar os que se havia perdido. Agora, se ele continuar na prática do crime e morrer no crime, de jeito nenhum tem salvação. A Bíblia diz isso. Mas o que eu quero falar é sobre o suicídio. Eu vou provar no final dessa história bíblica que o suicídio não há na Bíblia garantia que essa pessoa possa ter salvação. Você podia me perguntar, pastor José Dias, mas aonde você garante isso? Se eu já vi algumas pessoas crentes se matarem, pastores, pastora, homem que se diz servo de Deus, se matarem? Sim, irmãos, ele é homem de Deus, ela era homem de Deus, mas deixou a se levar pela ansiedade, pelas preocupações, e faltou a presença de Deus por alguns minutos na vida dele. E o diabo achou legalidade e colocou na mente dele que ele devia se matar, se enforcar, ou saltar de uma ponte, ou se jogar debaixo de uma carreta, debaixo do trem, que já resolvia tudo. E por esses minutos ele deixou de adorar a Deus, o diabo tomou a mente dele e usou ele para fazer isso mesmo. Não é que ele não era homem de Deus, era, mas se descuidou, se elevou pelas preocupações. Ele viu as preocupações, a dificuldade maior do que Deus, e se ausentou de Deus por alguns minutos e o diabo achou brecha e destruiu ele. Porque o diabo é homicídio desde o princípio. Glória a Deus. Então ele se matou. O que eu quero dizer? Só se ele fez uma oração antes de morrer, dizendo assim: Senhor, me perdoa porque eu vou me matar. Será que ele fez essa oração? Porque se ele tiver feito, Deus apareceu na vida dele e não deixou ele se matar. Porque Deus não ia contradizer a palavra dele, onde ele disse aqui, está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Só Deus tem poder para matar e para dar vida. Ele tem poder para levar o homem no mundo dos mortos e fazer sair. Então ele não ia contradizer esta palavra. Glória a Deus. Então, meu querido, a Bíblia não garante salvação para nenhuma pessoa que se mata. Então vamos ter misericórdia de nós mesmos, pedir a Deus para aumentar a nossa fé, porque o mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia. Se nós não vigiar, irmãos, nós vamos até blasfemar contra Deus, achar que não tem mais solução, e pode a mente ficar vazia e o diabo tomar e acontecer isso, como tem acontecido com algumas pessoas. E Deus está longe disso, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, a Bíblia diz, o próprio Cristo falou, no Evangelho de João, capítulo 6 de João, e o verso 70, ele falou: vocês os 12 discípulos, um de vocês é o diabo. Aí ele estava falando de Judas, o traidor, todos nós sabemos. Glória a Deus.
Vocês sabem mais do que eu, que vocês estudaram bastante, eu nunca estudei na minha vida. Mas vocês sabem qual foi o fim de Judas, né? Judas, quando viu que Jesus foi entregue, ele se comoveu com falsidade e foi devolver o dinheiro, porque se comoveu. Então eles disseram, o que temos nós com isso? Quer dizer, eles quiseram dizer, se vira, nós compramos, nós te pagamos para você entregar ele. Então não temos nada a ver com isso, não. Glória a Deus. Você sabe qual foi o fim dele, né? Então, meus queridos, quando nós olhamos para Mateus, capítulo 27, o versos 4 a seguir, você vai ver. Quando ele se arrependeu atrasado, porque ele já foi uma permissão de Deus, que ele era o diabo mesmo, era o diabo em forma de gente. Então ele saiu e se matou-se. Ele se enforcou. Que até hoje esse lugar onde ele se enforcou chama-se Campo de Sangue. Glória a Deus. Ele se matou. E quem Jesus disse que era ele? Jesus disse, um de vocês é o diabo. E ele estava falando de Judas, o traidor. E Judas se matou. Quem garante a salvação de Judas? Quem pode garantir a salvação de Judas, biblicamente? Eu mesmo não tenho nenhum respaldo bíblico para dizer que ele se salvou. Porque ele traiu o próprio Cristo. Glória a Deus. E se matou-se. Muito bem, meus queridos. 1 João, capítulo 3, verso 15, está escrito: aquele que odiar o seu irmão ou fizer qualquer mal para o seu irmão é homicida. E nem um homicida tem salvação em si mesmo. Você quer mais algum versículo para você ficar sabendo que a pessoa que se mata é a ausência de Deus e o diabo toma ele e leva ele? Porque na hora da morte não há lembrança. Infelizmente eu sou obrigado a te falar a verdade. Ainda que você ache que eu estou errado, mas eu quero continuar errado, mas crendo na Bíblia. Então aqui está escrito, 1 João capítulo 3, verso 15. Aquele que odiar o seu irmão, ou fizer qualquer mal ao seu irmão, é homicida. E nem um homicida tem salvação em si mesmo. Glória a Deus. Você sabe por que é que me trouxe a necessidade de trazer esta palavra? Porque uma pessoa me perguntou hoje, aonde que eu podia achar na Bíblia um versículo que falasse que o homicida não tem salvação. E eu fui para a Bíblia, fui para a internet, pedi ajuda a Deus, pedi ajuda a homens de Deus. E acabei tendo uma conclusão que não tem salvação mesmo. Não tem salvação mesmo. Porque só Deus, 1 Samuel 6, 2, 6. Só Deus tem poder para matar o homem e dar vida, para levar para o mundo dos mortos e tirar. Veja aí o que disse o próprio Filho de Deus em João capítulo 11, verso 45. Jesus que ordenou, que mandou, que autorizou a morte de Lázaro. Lázaro foi no mundo dos mortos. Mas o mesmo Jesus, no verso 45, ele disse, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Glória a Deus. Aí está provado que só o Senhor tem poder. O Senhor tem poder para levar o homem no mundo dos mortos e tirar do mundo dos mortos. Glória a Deus. E mais ninguém. Quando Jesus disse, em João capítulo 6, verso 70, dá uma olhada aí no verso 70. Jesus falou, vocês 12, um de vocês é o diabo. Jesus já sabia que o diabo estava ali ao lado dele. Aleluia. Era um discípulo dele. Ele fez ele discípulo, mas ele já sabia que ele era o diabo. Foi um enviado mesmo para trair ele, para levar ele à mão dos homens para ser morto.
Glória a Deus. Mas olha o fim desse homem. Isso é para exemplo. Não pense em trair ninguém, em passar ninguém para trás, porque o fim do traidor é morte. Veja aí um filho que quis trair o próprio pai, queria a morte do pai. Absalão queria matar Davi. Qual foi o fim dele? Ele morreu enforcado também, como o traidor que traiu Cristo. Ele ia passando em um caminho, em uma vereda, montado em uma mula, e uma virga pegou o pescoço dele e a mula não parou e ele morreu enforcado. Traidor. O caminho de traidor é a morte. Então nunca pense em trair ninguém, pôr ninguém para trás, não tenha ganância. O que é seu vem para sua mão. O que Deus preparou para você ninguém tira, só você mesmo se você rejeitar. Glória a Deus. Então vamos aqui para o que fez Judas. Quando ele viu que estava perdido, ele saiu e se matou, se enforcou. Ele se enforcou, louvado seja Deus. Agora essa pessoa me perguntou, irmão Zé, pastor Zé, queria que você me falasse uma palavra na Bíblia que prove que o homicida não tem salvação. Você me pergunta e a Bíblia responde. 1 João capítulo 3, verso 15. Aquele que aborrece o seu irmão, que odeia o seu irmão, é homicida, ou seja, é suicídios. É um suicídios. E nem o suicídio tem salvação em vós mesmo. Lê aí, 1 João 15. Acredito eu que dei a resposta para o Brasil e o mundo, e para esta pessoa que me fez essa pergunta. Então, saiba de uma coisa, muito cuidado. Entrega ao Senhor toda a vossa ansiedade. A ansiedade não vai antecipar a tua vitória, pelo contrário, atrapalha. Você vai começar a perder sono, vai começar a ficar preocupado, daqui a pouco a ansiedade passa por uma depressão, e aí ao lado disso aí tem um demônio, procurando uma legalidade para dizer a você, se mata, se joga, porque aí já resolve. Não resolve não. Depois que morre é que começa, o começo é depois da morte. Se você morrer na direção de Deus, aí começou a sua vida eterna com Cristo. Se você for suicídio, se você se matar, começou a seu sofrimento eterno. Porque 1 João 3,15 diz que nem um suicídio tem salvação em vós mesmos. Deus abençoe. Sou o pastor José Dias, aqui de Barueri, São Paulo.